E ouvintes da TV e Rádio Senado e demais pessoas aqui presentes. Venho à tribuna hoje para destacar datas importantes que comemoramos este mês. Primeiro, a conquista dos 82 anos do direito ao voto feminino. Foi em 24 de fevereiro de 1932, com a entrada em vigor do Código Eleitoral Provisório, que as mulheres tiveram garantido em lei o direito de votar no Brasil. Conquistamos o direito ao voto na década de 1930 e em 1934 foi eleita a primeira deputada federal. A primeira senadora, a aguerrida Eunice Michiles, tomou posse em 1979 e a presidenta Dilma Rousseff, primeira mulher a assumir a presidência da República, foi eleita em 2010. Segundo o IBGE, o Brasil tem quase 142 milhões de eleitores, sendo que quase 74 milhões são mulheres, o equivalente a 52% do total de eleitores. Embora sejamos maioria entre os eleitores e embora estejamos sob o governo da primeira presidenta da história do Brasil, atualmente as mulheres ocupam somente 8,6% das cadeiras do Senado, enquanto na Câmara o percentual é de 8,6% do total de parlamentares. Isto revela que ainda são inúmeras as dificuldades para ampliar a participação feminina na política e nos espaços de poder. Além da histórica divisão entre esfera pública, destinada ao público masculino, e a esfera privada, normalmente destinada ao público feminino, que durante muito tempo sustentou a ausência das mulheres da política, há outras dificuldades decorrentes da divisão sexual do trabalho. Às mulheres ainda é destinada a maior parte das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos e filhas, o que atrapalha a nossa participação nos partidos políticos e, consequentemente, na vida política. Além disso, a resistência de muitos partidos em criar condições para a igualdade de participação das mulheres nas direções partidárias, nas listas de candidaturas e na distribuição de recursos para as campanhas. Por isso é importante mudanças legais que determinem a equidade de gênero nesses espaços. Lembro que no PT aprovamos, por maioria indiscutível, a participação feminina de 50% na composição das direções, delegações, comissões e cargos com funções específicas de secretarias. A nova direção, que assumiu no final do ano passado, já está com essa configuração. Fomos o primeiro partido a adotar a paridade em nosso país. Saúdo o meu partido por essa corajosa decisão e pelo menos nossos 34 anos completados neste mês. Em 10 de fevereiro de 1980, nascia o Partido dos Trabalhadores. Junto conosco, nascia também uma história de lutas e de identidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, do povo pobre e excluído do nosso querido Brasil. São 34 anos do PT e praticamente um terço deste tempo governando o nosso país. Primeiro com o companheiro Lula e agora com a presidenta Dilma Rousseff. O PT é resultado do esforço de milhões de brasileiras e de brasileiros. É o resultado de homens e mulheres que se dedicam incansavelmente à luta política e à luta social para construir uma nova sociedade. Com a força do povo, crescemos. O resultado desta luta é que estamos mudando os rumos e a face do nosso país. Aproveito para lembrar que durante a maior parte da história brasileira,
as elites reservaram ao povo um papel de coadjuvante e de massa de manobra. Mas na década de 1980, essa situação foi subvertida. Intensificam-se as greves, as ocupações, as mobilizações e eleições. É fruto destas lutas e do consequente aumento do nível de consciência da classe trabalhadora que surge a reconstrução da UNE, a criação da CUT e o MST. É justamente nesse período de forte efervescência social e política que surge o PT, para se transformar na principal organização política das trabalhadoras e trabalhadoras do Brasil. Na década de 80, com essas e outras entidades, fomos protagonistas nas grandes lutas sociais. Na luta pela redemocratização do país, fomos de peito aberto defender o direito de votar para presidente na histórica campanha das Diretas Já, que recém completa 20 anos. Após a derrota, tivemos a coragem e a rigidez de princípios em não reconhecer a transição negociada e não comparecemos ao colégio eleitoral. Fomos também protagonistas nas grandes reivindicações por uma nova Constituinte, hoje fundamental para o estabelecimento da democracia e garantia de direitos. Durante a década de 90, fomos protagonistas nas grandes marchas a Brasília pela valorização do salário mínimo, marchamos juntos com o MST pela reforma agrária e fomos firmes na oposição ao governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Um partido de esquerda, com referência na classe trabalhadora, que sabe aliar a luta institucional com a luta social. Quanto à luta institucional, temos muito orgulho do que fizemos, estamos fazendo e ainda iremos fazer. Aniversários são momentos de celebração que nos fazem relembrar a nossa caminhada, os momentos difíceis, os desafios superados, as conquistas, as vitórias e que temos pela frente muito ainda para conquistarmos e avançarmos. Para o ano de 2014, temos como prioridade a reeleição da companheira Dilma Rousseff, em condições de fazer um segundo mandato superior, que aprofunde as mudanças e seja marcado por reformas estruturais no país. Entre essas condições está exatamente um maior nível de consciência, mobilização e organização da sociedade brasileira, especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos setores médios, identificados com o Programa Democrático Popular. Nesse sentido, senhores senadores e senhoras senadoras, é fundamental a articulação do PT com os movimentos sociais e um canal de diálogo permanente com as suas lideranças. É fundamental também a participação ativa da militância petista nas lutas sociais convocadas pelos movimentos e organizações do campo democrático e popular. Fazem parte dessa agenda o plebiscito popular pela constituinte exclusiva e soberana do sistema político, a coleta de assinaturas para a lei da mídia democrática, a redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salários, o fim do fator previdenciário, o combate às terceirizações, as reformas agrária e urbana, a luta pela memória, verdade e justiça aos 50 anos do golpe militar, os 10% do PIB para educação pública, o marco civil da internet, a ampliação do financiamento do SUS, Saúde mais 10, a desmilitarização das polícias,
o combate ao racismo e o enfrentamento à violência contra a juventude negra, a autonomia e garantia dos direitos das mulheres, o direito à diversidade e a criminalização da homofobia, a reforma agrária e a garantia dos direitos da população indígena. Trata-se ainda de ampliar o diálogo partidário sobre a agenda política aberta pelas jornadas de junho e julho de 2013. As mudanças na formação social brasileira, bem como em relação às novas formas de participação e direitos reivindicados nas ruas e nas redes sociais. O PT deve se dedicar a compreender e politizar o debate sobre a entrada de novos personagens na cena política do país, a organização da nova classe trabalhadora e da juventude e o comportamento dos setores médios de nossa sociedade. Essa é a marca do nosso partido e tem sido a essência do nosso governo. 11 anos atrás, quando o PT assumiu a presidência, o companheiro Lula prometeu diminuir a desigualdade, transformar o Brasil em um país justo para todos os brasileiros, em especial àqueles mais pobres. Quando a companheira Dilma tomou posse, prometeu continuar a consolidação pelo esforço do povo brasileiro. Hoje, apesar dos enormes problemas, senhor presidente, ainda a serem enfrentados e superados, o Brasil avançou significativamente. É muito mais justo, mais forte e soberano. Completamos 34 anos, com muitos motivos para celebrar. Reduzimos a inflação de 12,5% em 2012 e 2 para 5,9% atuais e continuamos trabalhando para trazê-la ao centro da meta. Colocamos os mais pobres no centro das políticas econômicas, dinamizando o mercado e reduzindo a desigualdade. Criamos 21 milhões de empregos, 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza e 42 milhões alcançaram a classe média. Ampliamos o financiamento e o acesso ao ensino superior, como o ProUni, o ReUni, o FIES e as cotas, e duplicamos para 7 milhões as matrículas nas universidades. Políticas públicas essas que levaram 60 mil jovens a estudar nas melhores universidades do mundo. Abrimos mais escolas técnicas em 11 anos do que se fez em todo o século XX. O Pronatec qualificou mais de 5 milhões de trabalhadores e destinamos 75% dos royalties do petróleo para a educação. Os principais feitos do Partido dos Trabalhadores estão materializados no nosso dia a dia. São os compromissos do nosso partido com o desenvolvimento econômico intrinsecamente aliado ao social e sustentabilidade ambiental, a distribuição da renda com uma forte política de inclusão social, a afirmação da soberania nacional, a recuperação do Estado como promotor de cidadania e indutor do crescimento econômico, a defesa da democracia e das instituições do Estado democrático de direito. Por fim, senhores senadores e senhoras senadoras, nestes 34 anos, desejo que o PT continue a fazer nas instituições importantes do Brasil um ponto de apoio na luta da classe trabalhadora pelo poder. Desejo que o PT implemente um programa de transformações estruturais no Brasil, que altere qualitativamente a distribuição da riqueza, da renda e da propriedade privada. Desejo ainda que o PT continue lutando pelo socialismo, por uma sociedade sem exploração nem opressão. Desejo também que o PT continue sendo a voz
das classes trabalhadoras brasileiras, especialmente dos negros, das mulheres, dos jovens, de todos e de todas as vítimas do preconceito, da homofobia, do sexismo, da violência, da exploração e da opressão. Parabéns ao PT, parabéns aos nossos e às nossas militantes e a todas e todos que ajudam a construir o Partido dos Trabalhadores em nosso país. Finalizo, senhor presidente, parabenizando mais uma vez todos os companheiros e companheiras nos mais distantes lugares do nosso país que enfrentam o dia a dia sendo gestores, sendo militantes dos movimentos sociais, militantes do nosso partido e que ajudam a construir um Brasil melhor. Diante disso, senhor presidente, repito, parabéns ao PT, parabéns à classe trabalhadora. Muito obrigada pelo tempo que me foi concedido.